O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Álvaro Covões, o fundador e diretor-geral da Everything is New. Bom dia, bem-vindo de novo. Bom dia. É verdade, já cá esteve antes, não é? Já? Esteve em julho do ano passado, já passou quase um ano, Álvaro. Lembras-te quantos pontos fizeste? Não. 22. 22. Portanto, hoje é só mais 13 e fazes o pleno. Isso. Começamos com uma muito fácil, digo eu, mas é facílima. Olha para quem é. Que banda de rock norte-americana ficou famosa, nos anos 80, por incluir uma cláusula no contrato que exigia uma taxa cheia de M&M's, mas com uma regra, tinham de ser retirados os castanhos? Ui. Essa faz-me Esta lembrar não sabia. a pergunta dos jornalistas sobre as exigências dos artistas. Que É aí que vamos, é aí que Eu vamos. diria que Sempre. neste caso não era bem uma exigência, deveria ser um contrato de marketing para promover a marca. Eles dizem que era para testar se os promotores liam os contratos até ao fim. Também é verdade, há quem faça isso, Não é? mas Era um normalmente detalhezinho. Normalmente o que eles fazem é pedir algo que não existe. Pois. E, portanto, se receberem um telefonema, toda a gente leu. Leu. Se ninguém perguntar, é melhor ligar para lá porque não leram. Mas é preciso perguntar algo que não existe, porque essa é fácil, é só retirar os castanhos. Isso é mesmo. Eu não Consegues sei. chegar lá? Não consigo Então chegar vou dar lá. uma ajuda. Van Halen, Guns ou Aerosmith? Também ajuda? Não ajuda muito. Não ajuda muito. Bem. Eu diria que podia ser os Guns. Jump, Isto foi nos Can't anos Stop 80. Loving You. Nos anos 80 tinha que ser os Aerosmith. Não? Então, olha, Olha, perdi. pelas músicas. Jump, Can't Stop Loving You. Can't Stop Loving You. Just can't loving Isso é you. Van Halen. É isso mesmo. É banal. É fácil. 2 pontos. Foi Não é mesmo minha fácil praia. esta. Não é minha- Também já tiveste de catar chocolates no Nós Alive, Álvaro? Não. Qual foi Quer o dizer, pedido mais no- estranho que receberam até agora? Que possas partilhar. Por acaso eu lembro há muitos anos o Frank Sinatra que era imprescindível, tinha que ter uma sopa Campbell de tomate e tinha que, se não existisse, porque ele comia uma sopa antes de subir ao palco, ele podia não subir ao palco, lá que nem abriu a lata. Portanto, era um contrato de marketing. Pois lá está E como funcionava, porque todos nós dizíamos exigências, uma sopa Campbell de tomate. Na altura foi muito complexo porque ainda não havia determinados produtos, que não havia a globalização de hoje. Então lá arranjámos um amigo que foi a Nova Iorque e trouxe 2 latas. Esse concerto foi no Estádio das Antas. Exatamente. Já... 92, pá. 93. Mas isto das exigências dos artistas, isto é mesmo assim ou é também um bocadinho o marketing que se cria aquela... Não, eu acho. São mesmo assim? As exigências hoje em dia são exigências técnicas. Claro. Fundamentalmente para garantir que o espetáculo acontece como eles querem. E que são cada vez mais profissionais. Depois existem algumas, aquilo que os jornalistas chamam exigências de conforto, que não passam de uma situação de replicar aquilo que eles têm todos em casa. Ou seja, se nós que andamos de cidade em cidade, chegarmos a um quarto hotel e ele for muito igual, sentimos em casa. Se eles forem todos diferentes, torna-se tudo muito mais cansativo. Não sei onde é que é a gaveta, não sei onde é que está a pasta de dentes. Portanto, as exigências são mais a nível de alojamento, por exemplo. É como a das coisas seleção mais de esquisitas. futebol, por exemplo. A seleção de futebol viajam com um cozinheiro, até a água leva. Porquê é que faz isso? Até por questões de saúde, não é? E questões de segurança alimentar também. E porque nós, quando temos outra alimentação, obviamente temos algum distúrbio. O corpo reage de outra forma e para manter 100%, digamos, a forma física, isso acontece com os artistas também. Estamos pouco mais de um mês do Nós Alive, não é? Isso. Do próximo. O que é que se está a fazer agora para Estamos preparar a montar o recinto. festival? É montar. Agora Montar o é a recinto. estrutura. Sim, É isto que se faz. é isso. Já lançámos vários tendas, palcos. Portanto, estamos a montar uma infraestrutura, porque nós, no fim do dia, estamos a construir uma cidade. Vamos ter 56 mil pessoas por dia Sim. de público e temos uma média de 5 mil pessoas a trabalhar. E, portanto, é Ainda uma está o cidade. mesmo prazer fazer o Nós Alive hoje, como o primeiro Nós Alive. Dá, porque estamos sempre à procura de inovar. Agora, por exemplo, como
ontem, por acaso esta semana fiquei, até foi uma ideia pessoal, foi assim, oitava maravilha do mundo, não é as 8 maravilhas do mundo, só temos 7 palcos, portanto estamos a desenvolver um oitavo, vamos anunciá-lo em breve. E é um negócio ainda rentável. Os festivais durante 3 décadas em Portugal têm sido muito importantes, têm sido um grande sucesso, talvez até mais do que em outros países, mas ainda é rentável. Para uns é, para outros não. Eu diria que o setor cultural, se falarmos em termos macros, o setor ainda não é rentável. Agora em micro depende dos projetos e das empresas, mas em termos macros ainda é um negócio muito arriscado. Aliás, eu digo sempre isto, porque ainda há pouco tempo fui à Comissão de Finanças por causa da lei de mecenato e pronto, eu, como sou presidente da Associação de Promotores, tento reclamar e chamar a atenção das dificuldades do setor económico da cultura, o setor privado. Mas falo sob o ponto de vista global. E eles olham para mim, olha, lá está o tipo de festivais. Aquilo é só ganhar dinheiro. E eu termino sempre a dizer, para reflexão temos de pensar, há 2 coisas muito importantes. Uma, tem que haver uma explicação racional para nenhum grupo económico ter uma empresa de espetáculos ou de festivais. Tem de restaurantes, tem de hotéis, há umas décadas até de discotecas tinham, mas de espetáculos e festivais ninguém tem. Portanto, tem que haver uma explicação lógica para isto. E depois, por outro lado, existem um conjunto de empresas que organizam grandes festivais que ainda têm resultados negativos transitados. E não é uma nem 2, são várias. Portanto, não é que eles sejam maus gestores, mas significa que ainda é um mercado ainda de alto risco e ainda não atingiu a maturidade. E é um setor que ainda é visto mais como estando perto do entretenimento do que propriamente da cultura. Depende. Para os políticos da situação é visto como entretenimento. No mundo inteiro e para as verdadeiras pessoas da cultura, obviamente que é visto como cultura, mas isto é os 2 mundos da cultura. É a cultura do Estado, dos que mandam. E já vem desde a Idade Média, não é? O rei decidia que pintores é que se contratava e o que é que se ofereceu ao povo. Isto não mudou nada, continua igual. O Estado continua a decidir o que é que o povo deve vir e depois o resultado está à vista, não é? São salas de cinemas a fechar. E já ainda vamos falar das salas de cinema. Sim, é já a seguir. Mas agora eu quero ir aqui a um tema que está na ordem do dia e a pergunta vai acabar por encaminhar para esse tema. Que ator foi o protagonista do filme A Praia, um filme do ano 2000? Ui! Quando ele disser, vais dizer, pois era. A Praia, mas... A Praia. Uma ajuda é portuguesa. Não. É estrangeiro. É dos estúdios. É dos estúdios de Hollywood. Ideia. Era loirinho. Era. A Praia. A Praia. Não vi esse filme. Filme de Danny Boyle, baseado num romance de Alex Garland. Não vi o filme, definitivamente. Então, 3 hipóteses. Johnny Depp, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio? Se for alguém ligado à música, tem que ser o Johnny Depp, que é músico. Mas porquê que há de ser ligado à música? Mas sei lá, porque... Não, aqui o tema é mesmo a praia. O Álvaro que está. Exatamente. Aqui o tema é mesmo a praia. Por exemplo, nós este ano, nós Alive, temos uma banda de rockstar com um ator de Hollywood, que é o Kenny Reeves. Portanto, há vários. Eu acho que o Johnny Depp também é música, é. Mas não é loirinho? Eu disse que era loirinho. Pois é. Será um dos outros. Os outros eram o DiCaprio e o Brad Pitt. Não sei. A Praia. Praia, DiCaprio, não sei, não faço ideia. Atira um. Arrisca um. Atiro diria que é o DiCaprio. Muito bem. Vamos à Porque polémica. ele faz filmes mais assim, mais romances. É meter água. Depois, este foi o que fez depois do Titanic, mas aqui eram águas mais cálidas. Álvaro Covões, vamos aqui à polémica dos guarda-sóis nas praias portuguesas. Como é que olhas para esta polémica? Parece que às vezes temos um excesso de regras que depois também há dificuldade em fazer cumprir. Como é que olhas para tudo isto? Isso, por acaso, é uma crítica que eu faço a este novo regime que nasceu com o 25 de Abril, que é... Eu lembro que em 74 falava-se que ia mexer livros e acabar e tinha acabado a censura, e depois de repente arranjámos uma classe política que todos eles, seja em que setor for, têm que arranjar regras. Não se pode conduzir sem cinto de segurança, não se pode conduzir
Não estou a criticar, mas é só regras e regras e regras. Não se pode estacionar, não se pode andar. Na estrada aquilo é um desespero. De repente vemos uma placa 80, passados 100 metros diz 60, radar. Quer dizer, temos de travar a fundo. Quer dizer, isto é só regras. E no que diz respeito às praias, o bom senso, o que diz, se fosse eu, digamos, o político a decidir, claro que faria uma zona para a área condicionada, exclusiva para a área condicionada, e outra zona para a área Os outros de restantes chapéus. banhistas de chapéus de sol. Sem privilegiar ninguém, mas obviamente que uma zona concessionada significa que o concessionário substitui o Estado, porque põe nadadores salvadores, limpa a praia e, portanto, tem ter que os ter algum equipamentos de negócio. apoio. Tem que ter algum negócio. Agora, também é legítimo que nem toda a gente tem dinheiro para pagar, obviamente, uma cama ou um chapéu de palha, não é? E, portanto, tem direito também a ter um espaço para o chapéu de sol. E, portanto, faz sentido ter uma área distinta para cada um. Mas isto é o meu ponto de vista. Agora, E os empresários sofrem muito com este excesso de regras, que às vezes até serão difíceis é tão de compreender e de conhecer. É tão fácil decidir na secretária. O problema é que as pessoas a maior parte deles nunca meteram a mão na massa, nunca trabalharam. Se eles trabalhassem. Mas aqui estamos a falar da indústria do lazer, não é? Não há um outro olhar sobre esta área em concreto? Do lazer, Sim. estamos a falar das praias Sim, ainda? as praias também, das praias. Estamos aqui a juntar o bolo. Não, mas vamos ver, isto é a mesma coisa que a cidade. A cidade tem parques de estacionamento, ou tem lugares onde tem que se pagar o estacionamento e tem lugares gratuitos. Portanto, eu acho que não faz muito. Eu nem percebi bem qual é a polémica de o que é que existe aqui. Porque eu sempre vi nas praias que havia uma zona para chapéus de sol. Portanto, a polémica agora é que isso não é legal fazer essa separação. Portanto, os chapéus de sol podem ir para onde quiserem. Pois, então Desde que pode não haver seja para concessão. dentro da área concessionada. Certo, mas eu acho muito bem se a APA, neste caso é a APA que decide isso, não é? Então a APA devia, porque é uma entidade fiscalizadora, portanto tem receitas próprias, devia pagar os nadadores salvadores e a limpeza das praias, coisa que não faz. Vamos em frente, Álvaro Covões. Mais uma sobre cinema que está a correr tão bem. Qual foi o filme biográfico sobre um cantor ou uma banda, o que teve mais sucesso e arrecadou mais dinheiro em toda a história do cinema? Ultimamente não têm faltado os biópicos de sim. grupos Aliás, o grande filme deste ano é o de Michael Jackson, não é? Sim. Esta não é. É anterior. Sim, este É o anterior. filme dos... Eu diria, Ou tu. quer dizer, Ou do... Pois é. pois é, do Aqui- tempo. Quais é que viste assim nos últimos anos? Vi, por exemplo, o Bob Dylan. Certo, E que é muito bom. mais antigo. Não muito mais. Não muito mais, mas Não um muito bocadinho mais. Sim. Uns aninhos. Uns aninhos. Também vi o poucos. do Johnny, aquele que ficou muito célebre quando fez o concerto na prisão. Johnny Cash. Johnny Johnny Cash. Cash. Uhum. Também esse filme foi fantástico. Também vi o do... Esse tem mais uns aninhos do que este. Queres uma ajuda? Ganhou mais dinheiro. Isso é... Vocês deviam ter convidado Devias para essas lembrar. perguntas um especialista de cinema que sabe perfeito. Por acaso o cinema tem muito Não, mas isso, isto tem a que ver é com música. a a percebes? lista do box office, não é? Quanto é que Exatamente. vendeu? Não é o número de espectadores, mas quanto é que arrecadou. É aquilo quanto, claro. Neste caso Mas tem foram que ser ajustado. à mais de inflação. 900 milhões de dólares neste caso. Foi? Ui. Quem poderá ter sido? Então vamos a uma ajuda. Michael Jackson, Elvis ou Bohemian Rhapsody dos Queen? Eu diria o dos Queen. Também vi o filme. Exatamente. Também vi o filme. Um filme Estás fantástico. a ver, muito estás a bom. ver. Como é que voltamos a encher as salas de cinema? Como? Sim. Com É baixar o... Com políticas culturais, como é óbvio. Eu sei que agora usa-se a desculpa das plataformas, mas eu lembro-me que Streaming, a história do cinema, a minha família está ligada ao Coliseu, e o Coliseu foi o primeiro, talvez dos primeiros grandes cinemas de Lisboa a fazer as chamadas séries. Aquilo, depois voltavam Era para ver a continuação. E, aliás, o cinema era um grande negócio em Portugal porque havia salas de cinema por todo lado, salas fantásticas. Lembro quando começaram as novelas na RTP, foi a Gabriela Cravo e Canela que atingiu uma audiência, superou 90%, não vi ninguém na rua. O país parava. O Parlamento, O Parlamento fechou parou. mais cedo no dia do último episódio. Exatamente. E lembro-me disso. Mas lembro perfeitamente que foi uma crise diabólica no teatro e no cinema.
E o cinema reinventou-se e fez as segundas-feiras, Mais que era quando o barato, teatro mais fechava, barato. que era 50% mais barato. E lá foram as pessoas começarem a ir ao cinema, porque depois isto é uma questão de hábito. Vou à segunda-feira porque é mais barato, mas depois até agir vir ao cinema e vou noutros dias. Também houve a crise dos clubes de vídeo. Exatamente, foi a segunda grande crise, que alugávamos em cassetes VHS, os filmes estavam no cinema, que eram clubes piratas. E portanto também uma grande crise. Mas depois todos nós fomos outra vez chamados a ir ao cinema, porque é muito melhor ver no grande ecrã do que ver Agora é o numa streaming, televisão. não é? Agora o streaming, que com o Covid, como todos nós fomos obrigados a ficar em casa, habituámos a ver no streaming. Mas na realidade a qualidade não tem nada a ver. É uma experiência totalmente diferente. E até mesmo a qualidade do produto que é oferecido é muito mau. E, portanto, Mas não também tem não nada temos a as ver com os pipocas grandes- e os chocolates dentro do cinema e as pessoas a mexer no telemóvel. Sim, mas, É preciso mudar mas em também casa isso ou não? temos o cão, as crianças. A O telemóvel campainha, também o toca. telemóvel. E no cinema, em princípio, está no silêncio. Eu acho que de facto, há coisas que as pessoas não sabem. Quando um empresário decide construir ou transformar um espaço numa sala, num teatro ou num cinema, tem que licenciar na IGAC, na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Antes de a Câmara só vai licenciar depois de ser licenciado pela Cultura. Quando a obra termina e se tem a licença de recinto, é como um casamento católico, só o Papa é que o pode desfazer. Neste caso é o Ministro da Cultura que pode desafetar da atividade. E, portanto, é uma área, digamos, da nossa sociedade muito estranha, porque é um casamento para a vida sem qualquer benefício. Paga-se os mesmos impostos que uma garagem, que um parque de estacionamento, que uma loja de parafusos. É tratado exatamente igual, só com uma diferença. Se nós fizermos uma drogaria, podemos transformar num restaurante ou num escritório. Uma sala de espetáculos, seja cinema ou teatro, tem que ser aquilo toda a vida, até um ministro decidir que pode ser desafetado. E, de facto, esta disparidade que existe entre não se pode fazer mais nada ali, mas se o negócio correr mal, azar o teu, torna este processo muito injusto. E, portanto, o governo, foi talvez 3 ou 4 ministros da cultura atrás, quando decidiu utilizar o dinheiro do PRR exclusivamente, não para a economia, mas para o Estado, na cultura, que no diz respeito à cultura. E então fizeram um concurso de aquisição de equipamento de projeção digital, máquinas 4K, foram investimentos para cada teatro público entre 50 a 150 mil euros, e hoje andamos pelo país fora e vemos um caixote, em muitos deles no canto do palco, que é o tal equipamento que foi comprado com o PRR. PRR, que não foi extensível às salas de cinema. Portanto, isto é a demonstração clara que, obviamente, que os cinemas Porque privados... essas são privadas. As privadas, claro. Claro. Porque esse equipamento O foi para os Estado não teatros tem. municipais e Todos. equipamentos públicos, claro. Todos. É uma lista infindável. É uma coisa assustadora de equipamentos que se calhar fazem uma vez por ano cinema. E o cinema, como mudou, passámos para o cinema digital, obviamente que as salas privadas tiveram que fazer investimento nesses equipamentos. Portanto, o leasing dos equipamentos, as rendas, os empregados, e depois, com uma quebra na bilheteira, é evidente que muitas salas fecham, não é? É o que E qual é o temos. apoio do Estado? Nenhum. Ninho, ainda não falámos de futebol, Álvaro Covões, é a altura. Estamos quase no Campeonato do Mundo. Isso é que era. Agora vai dizer, não ter chamado aqui um treinador. Agora. Está quase a começar o Campeonato do Mundo. Com quem é que Portugal vai jogar o primeiro encontro? Qual é o primeiro adversário de Portugal? Eu, por acaso, vi isso ontem no escritório. E há aí eventos, santos populares que estão a anunciar o jogo. Uhum. Sim. E festivais e tudo. E, Quem será? Ajuda? se for ajuda, eu chego lá. Sim, tem estado muito na berra por causa de um problema de saúde pública. Pronto, já ajuda. Pronto. Ah, Congo, Colômbia, Uzbequistão. não, se é saúde pública, é o Congo. Claro. 2 pontos para o Mas por Paulo. acaso, Como é que é? O que é que acontece assim nestas alturas? As salas de espetáculo ficam vazias quando há futebol e sobretudo quando há a seleção a jogar? sim, se for a seleção, claro que Com a seleção, sobretudo fica o resto tudo. não. Até os restaurantes que não mostram o jogo, não é? Não tem televisão. Isto é o país do futebol. Isto, por acaso, é a evolução.
É que no tempo de Estado Novo, pelo menos havia Fátima e Fado, agora é só futebol. Portanto, é o país do 1F. Não é mesmo? Isso Há regimes dos 3 Fs, este é do 1F. não mudou nada ainda. Não mudou. Mudou É agora. extraordinário, porque Caíram tiraram dois as Fs. pessoas da religião. Para pior, para e do afunilar facto. mais ainda no futebol, não é? Claro. É uma coisa, é um fenómeno estranho, mas ao mesmo tempo eu acho que é um fenómeno muito importante e tenho fé que um dia os políticos entendam que, de facto, se dermos, principalmente na televisão, muitas horas de outras atividades, as pessoas também se vão afeiçoar a essas atividades. Claro. Não sei se pode haver jogos da seleção em fases posteriores que possam cair em datas do Nós Alive. Eu creio que não, mas... Ok. Isso... Por acaso, normalmente, eu nem sei o que aconteceu ao calendário este ano, porque calhava-nos sempre o fim de semana da final, portanto só apanhávamos o jogo do 3º e 4º lugar, que é um jogo que ninguém quer ver. Chatice. Até pode ser a nossa seleção, mas Paulas, não fomos à Quem final. era o primeiro, não é? Bom, vamos para a última questão, Vamos. falar de música finalmente. Vamos lá, Álvaro Covões. A Operação Militar de 25 de Abril teve 2 senhas musicais. Uma foi a Grândola Vila Morena. Qual foi a outra? E depois do adeus. E agora Mas é o fácil. dizia bem. finalmente. uma- Finalmente música, não é? Não, isto porque disseste há poucos dias ao Eco que é estranho, mas 52 anos depois de 25 de Abril as pessoas têm medo de falar. O que é isto? Como assim? Então não tem. Toda a Como gente tem medo. Os cidadãos, os empresários têm medo de falar. Que é contra o governo? Protesto? Tu tens Tem medo medo de da falar? política. Tens Eu medo de não. falar? Não, mas eu ainda me lembro como isto era antes de 25 de Abril. Tens- Eu lembro. E é muito, parecido é agora. muito diferente, ou não é? Ele- É muito diferente, mas as pessoas têm medo na mesma. Não ganhamos a liberdade plena. Aliás, e a prova é que Portugal, então Portugal deve ser o povo da Europa que menos protesta. Por exemplo, vocês estavam agora a falar da greve, mas a greve é só do setor público. Mas porquê? Porque isto é tudo muito giro. Isto faz lembrar a Gabriela Cravo e Canela, não é? Quando o Dr. Mundinho chegou ao poder, depois não mudou grande coisa. Porque as pessoas, quando chegam ao poder, querem mandar. E mandar, às vezes, é preciso não respeitar bem as regras da liberdade e da democracia. Mas isso é uma fatalidade portuguesa? Não, é uma fatalidade do regime. Porque, no fundo, nós tínhamos que ser protegidos com leis, com regras, para que o cidadão não pudesse ser perseguido. Mas é. Todos nós sabemos. Eu lembro há muitos anos, há uns anos, houve uma convenção não sei se era das Nações Unidas, era uma convenção internacional na FIL, e eu tinha um espetáculo à venda, na altura chamava-se Pavilhão Atlântico, que era nos Arcade Fire. E chamaram para uma reunião, e um senhor do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais um comissário da polícia, disse: não percebemos como é que este espetáculo está anunciado, porque isto não vai poder acontecer, porque há aqui um evento internacional cheio de personalidades que temos garantia a segurança deles. Curiosamente era o Mugabe, era o Gaddafi. Depois, na altura, tínhamos que os proteger. Depois, afinal, eram todos uns grandes malandros. Por acaso é uma coincidência. E eu expliquei: olha, isto está à venda, não percebo, até já tenho vocês têm que se organizar, está aqui uma licença da IGAC a dizer que eu estou autorizado a fazer o espetáculo. E tinha tirado a licença, porque já sabia que iam pregar uma rasteira. E na altura, eles na rua de trás da FIL disseram aos restaurantes: isto não vai haver catering lá dentro, vamos fechar a rua, mas vocês vão estar fechados aqui durante uma semana. E houve 2 restaurantes que não quiseram. Nem pensar, eu quero servir os meus clientes. E como eles não tomaram as medidas especiais de polícia, que é a única forma legal para poder fechar a circulação numa rua, que acho que a última vez fez isso em Portugal foi no Euro 2004, faz sempre aquele truque da polícia: vá à volta. Conhecem aquele truque? Que é para não cumprir a lei. Porque quando se toma uma medida especial de polícia, a lei também diz que se prejudicar interesses particulares tem que se indemnizar. E, portanto, é para a história da democracia musculada. E esses 2 restaurantes, claro que foram fiscalizados por entidades 3 vezes numa semana. Portanto, isto às vezes, claro que isto não é de uma forma genérica, mas o cidadão tem tem esta noção. Se protestar muito, pode sofrer represálias. E é tão fácil. O país do respeitinho ainda, é isso? É, porque no fundo depois, se ele sofrer represálias, depois não tem como se defender, porque depois estamos a lutar contra um gigante e isto é a mesma coisa que o Dom Quixote a lutar contra os moinhos de vento, quer dizer, é uma chatice. Mas um dia isto vai lá. E houve espetáculo dos Arcade Fire?
Não houve. Não houve mesmo? Não, mas tiveram que indemnizar, depois às escondidas. Eu também não desisti, não me tinham medo. Para casa, é uma história muito engraçada, porque eu às vezes tropeço nas coisas na vida. Eu tinha colocado nesse escritório uma fotografia antiga no Coliseu, num espetáculo do Maurício Bejarre, nos anos 60, em que ele no final, foi um espetáculo organizado pelo Gulbenkian, veio à frente do palco e fez umas palavras sobre o assassinato de um dos irmãos Kennedy e sobre a guerra do Vietnã. E o Estado Novo colocou a companhia nessa noite em Caia, na fronteira, e não houve até há cartas do Azeredo de Perdigão para o Salazar, a pedir para que não cancelasse os espetáculos, e foi cancelado. No dia que eu pendurei esse quadro, foi quando recebi a carta restada do Parque Expo. Eu até tirei uma foto. A carta restada rescindiu o contrato comigo. Ou seja, a proibir o espetáculo. Claro, coincidências. Álvaro Covões fez 13 pontos, da outra vez correu melhor. Também, tanto cinema, não é? Tanta coisa. Esta malta enganaram-se. Tenho de vir cá uma terceira vez. Obrigada por ter vindo à Comissão de Obrigado. Obrigada. Prazer, falar convosco. Obrigado.